Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta, e venho falar das minhas experiências, essas que me ajudaram a mudar meus comportamentos, meus pensamentos e as minhas emoções. Hoje eu venho falar exatamente de como o nosso cérebro sempre está viciado nas situações que vivenciamos. E por que ele está viciado? Sabe por quê? Quando o cérebro ele recebe, desde a barriga da nossa mãe, a nossa infância toda, todas as informações, mesmo sem a gente ter consciência até os 7, 8 anos e alguma fase da adolescência, nós recebemos emoções que não temos como escolher. Então, as minhas experiências principalmente, que eu tive, né, informações que eu já contei nos outros vídeos, das experiências que tive na minha família, que foram muito negativas, eu recebi sempre emoções que me deixaram de forma negativa. Negativa eu digo por quê? Quando o ser humano recebe emoções, existe uma química que solta hormônio dentro do nosso corpo. E se for emoções negativas, são hormônios do estresse. Esses hormônios do estresse, ele vai para todo o seu corpo e aí você fica com um medo, uma angústia, querendo fugir daquilo ali. E aí cria uma adrenalina e você nem sabe por quê. Por isso que muitas vezes você chora porque você quer soltar a tristeza, a dor que você está sentindo naquele momento, ou você se retrai. Então você implode, né? Em vez de você explodir, você implode. Então você guarda isso. E quando você recebe emoções positivas, essas emoções elas vão soltar dentro do seu corpo a química do prazer, da sensação de ter uma alegria, por exemplo, qualquer sensação que deixe você feliz, você vai ter os hormônios do prazer, que é a endorfina, a ocitocina e a dopamina. Então, quando nós recebemos isso, e na infância, se for do estresse, você vai depois criar, não é nem você, é seu corpo físico, ele vai pedir essa química, porque ele teve tantas experiências que para ele é confortável estar nessa informação. Vejam bem, meu filho, ele estava fazendo química industrial, hoje ele está fazendo outra faculdade, mas também tem a ver com química, que é farmácia. Mas ele disse uma coisa: mãe, sabe por que o óleo não se mistura com a água? Aí eu fiz, porque o óleo é mais denso do que a água. Ele disse, sim, mas sabe por que também? É porque a molécula, o tipo daquela molécula da química, ela não vai querer se esforçar. Ela vai para o caminho mais fácil. Sabe o que significa isso, gente? Significa que se seu cérebro recebeu a química do estresse e por muitas e muitas vezes, para ele é mais fácil e para a química do estresse, né, do que a química do prazer, da dopamina, porque essa informação é como se fizesse parte de você. Então, todas as outras coisas que vão acontecer você como adulto vão ser coisas que têm a ver com o estresse. Olha, gente, isso foi tão importante para mim, porque quando eu entendi a minha história, a minha infância, nos outros vídeos eu falo sobre a minha vida, sobre a vida do meu filho, sobre o meu relacionamento, meu primeiro relacionamento, que foram situações muito negativas. E aí eu só despertei quando eu estava numa situação muito difícil e era uma coisa que eu não queria que acontecesse, que era com um filho meu. E aí eu precisei, gente, buscar de algum jeito uma informação para ajudá-lo.
E justamente o que ele passava era algo que deixava ele viciado. A questão do mas por quê? Como eu digo aqui, já disse aqui, meu filho tem determinados transtornos e esses transtornos, por ele não entender o que ele sentia, ele buscava algo para deixar ele mais tranquilo. Então, vejam bem, o cérebro faz assim. Você sente a química do estresse, que é a questão do cortisol, que ele vai para todo o seu corpo, você quer fugir, e aí você busca, de alguma forma, algo que dê um alívio. Pode ser qualquer coisa, gente. Até a questão da compulsão alimentar, né? Comer alguma coisa ou comer muito, e aí você come, come, comprar, você fica, e dá prazer, nem que seja momentâneo, e você vai aumentando as doses, tanto para comida, tanto para o álcool, vícios de drogas e tudo. E então, meu filho fazia exatamente isso. Ele não sabia como lidar com o que ele sentia, por conta de não se conhecer, não entender os transtornos que ele tinha, e aí ele ia buscar justamente algum alívio. E o alívio não estava dando, então ele estava aumentando e isso estava acabando com ele. Quando eu entendi a questão da consciência, entendi a questão da consciência, que você precisa ter consciência, gente, para colocar em prática e fazer uma autoanálise de você. Aí quando eu fiz essa autoanálise, eu percebi as informações que eu recebia, a questão do medo, da tristeza, a questão de eu não agir, porque como eu vivia uma infância que eu não podia falar, que eu não poderia dizer a minha opinião, eu ficava o tempo todo calada, então eu aceitava tudo. Aceitei um relacionamento com uma pessoa narcisista, eu aceitei ficar vendo meu filho a cada dia pior, e aí depois eu comecei a buscar, de alguma maneira, entender o que estava acontecendo. Foi aí que eu comecei a entrar nessa questão das terapias, e aí eu mudei. Gente, quando você não faz uma avaliação do que você sente e do porquê, porque muitas vezes chegam pessoas aqui, por exemplo, quando eu vou atender, que elas nem sabem o que elas sentem. Ela disse: eu sinto um vazio, uma tristeza, uma coisa que não tem significado. Sabe por quê? Porque se você recebeu alguma química dentro do corpo da sua mãe, do estresse, você só sentiu. Você não teve consciência. E se a gente também recebeu até os 7, 8 anos, mais ou menos, a gente não tem consciência do que a gente recebeu ali. E aí, você só sentiu quimicamente, fisiologicamente. E essa química, ela vai fazer parte de você. Seu cérebro vai buscar a mesma situação, porque isso agora se tornou fácil para ele. Então, é como se ele viciou nessa química, que seja do estresse ou a química do prazer. E hoje, gente, eu venho falar também de algo muito grave que está acontecendo com as crianças e adolescentes, que ficam horas e horas em telas. A criança ela está recebendo informações, muita coisa bonita, muito colorido. Essa questão da rapidez, sabe? Ela não está tendo informações de esperar, de respirar. Ela está tendo muitas informações que chamam a atenção até demais para ela. E isso faz muito mal. Eu trabalhei em clínicas e em escolas e a gente vê mesmo que as crianças elas têm uma vontade muito grande. Então, quando elas focam em algo que dá prazer, gente, é muito difícil você tirar essa criança dessa tela ou dessa situação. Então, você precisa buscar coisas da natureza, que a criança ela faça muitas atividades físicas, você coloque ela para fazer música, fazer algo que vá mexer com o corpo dela físico,
que ela se envolva socialmente com outras crianças, para que ela desenvolva outras habilidades sociais, para ela ter uma relação no mundo de forma independente e ela possa, de alguma forma, crescer e evoluir na questão de escolher o que é certo e o que é errado e não se prender, porque essas telas, elas prendem de uma forma que dá tanto prazer. E aí você vê as pessoas adultas. As pessoas adultas dizem que não tem tempo, não tenho tempo, não tenho, eu não posso, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e passam horas vendo o celular, conversando no WhatsApp. E aí ela perde, às vezes, 3, 4 horas, ou até mais. Eu estou dando, assim, um geral, mas passa até muito mais e diz que não tem tempo. Gente, isso é também uma questão de que você está tendo a química do prazer ali momentâneo. E aí, 1 horinha, depois 2 horinhas, você vai aumentando também. E isso é um veneno para a criança. Tirem seus filhos, porque já cientificamente comprovado que uma criança que passa 1 hora, determinadas crianças, 1 hora já é muito viciante e ela sempre não vai se satisfazer, ela vai querer aumentar. E aí os pais eles precisam estar de olho no que elas estão vendo, né, buscar outras informações e evitar o máximo de telas. É lógico que não tem como a criança não entrar hoje nesse tempo de tecnologia e não ter uma TV ou um computador para usar. Até nas escolas mesmo precisam disso, mas determinar um limite para que elas tenham consciência do que é mais importante. Então, por isso que tirar a criança e deixar ela no mundo participando de situações e ações com outras crianças vai dar muito mais prazer e é questão de fisiológica para a criança desenvolver do que a tela. E principalmente se essa criança tiver algum determinado transtorno, porque aí é que ela vai ficar presa, porque quando eles têm hiperfoco, eles têm uma questão de ter muito desejo com aquilo e fica muito, muito complicado. Só com terapias especializadas que vão trabalhar essa criança e a família. Porque, gente, quando eu trabalhava com as crianças, muitas vezes a gente até conseguia fazer um trabalho que a criança ela diminuiria, estava diminuindo a questão das telas, fazendo outras atividades, mas em casa os pais estão cansados por conta do trabalho, cansado também de ficar o tempo todo com a criança, às vezes não tem paciência, ou também estão presos às telas e não querem conviver com aquela criança, porque ela não está boazinha, não está feliz ali com a tela, então deixa ela ali. Então é muito cômodo, mas isso também, gente, é um erro, é uma questão de consciência e de ajudar essa criança, tirar ela desse vício e você também, adulto, fazer essa parte. Então eu quero trazer aqui justamente isso, a questão do cérebro, ele se vicia tanto para o lado ruim, tanto para o lado bom, porque fica algo fácil, porque aquilo que ele se acomoda fica mais fácil. É como Aristóteles fala, nós somos o que fazemos repetidamente. Então, você só era aquilo que você repete. Se algo negativo na sua vida se repete, você precisa olhar para você, começar a perceber o que aconteceu na sua infância, na sua vida, porque você aceita pessoas que lhe faz mal, porque você aceita as situações negativas, então você precisa trabalhar seu pensamento, suas emoções e suas ações para que você mude a sua realidade. Não vai ser outra pessoa a não ser você. É questão de consciência, subir a questão da consciência. Senão, não acontece. Então, deixo para vocês hoje essa questão do cérebro que fica preso, mas ele não determina quem você é. Você pode mudar tudo se você quiser, tá certo? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.